Olá, pessoal! Estamos aqui de volta. Dessa vez temos um convidado ultra especial, é o Felipe, do Reclame Aqui, que vai dar uma palhinha aqui sobre diversos assuntos aqui, algumas dúvidas de cunho geral, para que vocês entendam melhor um pouco desse processo. Felipe, seja muito bem-vindo. Se você puder se apresentar também. Obrigado, Júlia. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Felipe Paniago, eu sou sócio e CMO aqui do Reclame Aqui. Estou aqui desde que esse negócio chamado Reclame Aqui foi criado, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, há 23 anos atrás. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Estou ansioso aí para responder as perguntas, Júlia. Que legal, a honra é toda nossa. Então, vamos lá, para a gente começar, queria entender como que você avalia o papel do Reclame Aqui nessa promoção da transparência, né, e na resolução dos conflitos entre os consumidores e as empresas. Perfeito, Júlio. Eu acho que o primeiro ponto que eu sempre gosto de trazer em relação a isso falei na minha apresentação que a gente tem 23 anos de história e, obviamente, a gente só conseguiria ter trilhado até aqui, chegado onde a gente chegou hoje, continuar crescendo, por sermos uma empresa 100% transparente para os consumidores e para as empresas. Né? Credibilidade é o que trouxe a gente até aqui. Hoje, para quem não conhece o Reclame Aqui muito a fundo, vou explicar rapidamente. O Reclame Aqui é uma plataforma onde consumidores usam para pesquisar e para reclamar. Então, apesar do nome ser Reclame Aqui, um pouco mais de 2/3 dos nossos acessos são de pessoas pesquisando reputação de empresa, lendo o problema, lendo como as empresas estão resolvendo os problemas. Menos de 1/3 publicam a reclamação. Para vocês terem uma ideia de grandeza, a gente tem mais ou menos 1 milhão de acessos por dia e 50 mil reclamações publicadas por dia. Então, a grande maioria dos consumidores eles estão ali para pesquisar. E alguns reclamam e outros estão com algum problema e resolvem esse problema lendo. Lendo ali um FAQ de uma empresa, uma resposta que uma empresa deu para uma determinada ação, enfim. Então, o Reclame Aqui ele é um portal, ele é um canal que liga consumidores e empresas e através das reclamações e das respostas das empresas e das avaliações dos consumidores, ele cria uma reputação, um índice de reputação para as empresas, baseado nessas notas que os consumidores dão para os problemas solucionados ou não. E é através dessas notas, que tem aquela carinha verde do ótimo, a carinha roxa do não recomendado, que os consumidores usam para pesquisar e decidir se eles vão fazer uma compra ou não, se eles vão contratar um serviço ou não. Baseado, apesar do nome ser Reclame Aqui, nós somos principalmente um site de pesquisa. E aí, assim, a gente vem crescendo bastante nos últimos tempos. Outro ponto que eu gosto de trazer, o Reclame Aqui não é uma terra sem lei. Um pouco mais de 1% das reclamações, entre 1% a 2% das reclamações são moderadas. Né? A gente tem acordos com o Ministério Público da Bahia, de Minas e de outras regiões. Então, o Reclame Aqui, a gente tem que fazer tudo muito certinho, de forma muito transparente. Sempre fomos assim, sempre seremos. Né? Mas a gente sabe que tem consumidores que tentam levar vantagem e tem empresas também que tentam ludibriar o consumidor. Então, cabe a nós, como Reclame Aqui, com o uso de tecnologia e gente, receber essas denúncias de empresas, denúncias de consumidores, analisar, às vezes desativar uma reclamação, às vezes editar um campo de reclamação, às vezes colocar uma empresa em análise, e é isso que torna a gente tão forte aí, com a credibilidade tão alta e com uma transparência em todos os nossos métodos de trabalho, em todos os nossos passo a passo ali do fluxo de reclamação. Legal. Acho que você falou um pouquinho dessas cores, das carinhas, né, que saem do roxo, azul, etc. Quais são esses critérios, né, que vocês consideram para atribuir uma pontuação, né, uma classificação para uma empresa com base nessas reclamações? Perfeito. Acho que o primeiro ponto é assim, a reputação, vou primeiro falar os índices, né? Ela sai de sem índice, que é quando a gente não tem informação sobre a empresa. Aí quando a gente tem informação, a gente tem o índice não recomendado, ruim, regular, bom, ótimo, e o RA1000, que é o selo máximo de qualidade. Para vocês terem uma ideia, tem um pouco mais de 600 mil empresas cadastradas no Reclame Aqui e apenas quase 600 empresas têm o selo RA1000, que é o máximo de qualidade. Então, é muito difícil, tá? Nem o próprio Reclame Aqui tem. A gente está cadastrado no Reclame Aqui e a gente fica ali entre o bom e o ótimo, sofrendo bastante ali para melhorar sempre. Mas essas reputações, elas são o resultado de uma equação das avaliações que os consumidores fazem de problemas registrados dentro do RA. O que a gente pergunta quando encerra-se uma reclamação? A gente fala para o consumidor, o seu problema foi resolvido? Ele fala sim ou não.
Isso dá o índice de resposta, índice de solução de reclamação. Abaixo, fazemos outra pergunta. Que nota de 0 a 10 você dá para o atendimento dessa empresa, né? Nesse caso específico? O consumidor dá uma nota de 0 a 10, isso é a nota da empresa. E a última pergunta é: você voltaria ou não a fazer negócio com essa empresa? Sim ou não? Esse é o índice de voltaria a fazer negócio. E é através de uma equação, levando esses 3 índices, né, que a carinha de reputação é criada. Então, se tem uma nota, um resultado de uma equação mais baixo, o índice é não recomendado, é carinha roxa. Pô, tá acima de 7, o índice é bom. E aí, essa equação tá tudo público. Se você entrar no reclameaqui.com.br, clicar em institucional, todos os dados estão ali públicos, são auditáveis, então você empresa, consegue, se você fizer um bom trabalho de acompanhamento, entender por que a sua carinha tá vermelha, ou por que ela tá verde, enfim, e assim vai. Então, não é o Reclame Aqui que dá a nota, tá? O Reclame Aqui, ele organiza essas notas, gerando a reputação de uma empresa quando ela tem mais de 10 avaliações dentro do RA, dentro do Reclame Aqui. Legal. E você mencionou um pouco antes sobre essa questão de moderar essas perguntas, né? Então, como que a equipe do Reclame Aqui trabalha para garantir que essas reclamações, né, que são postadas, elas são legítimas, né, e verificáveis, para evitar qualquer tipo de abuso ou de avaliação falsa da empresa? Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto o Reclame Aqui não permite reclamação anônima, né? Então, todo cadastro no Reclame Aqui tem um CPF, e um nome, um e-mail, onde a empresa vai receber esse dado. Esse dado, obviamente, não fica exposto para outros consumidores quando estiverem lendo a reclamação, identificar o reclamante, mas a empresa recebe esses dados. Então, o primeiro ponto é que a gente não permite reclamação anônima. De acordo com o Marco Civil da Internet, né, o consumidor, o usuário, ele é responsável por aquilo que ele escreve dentro de uma plataforma. Então, assim, não é terra sem lei. Existem, sim, alguns casos de consumidores que entraram, escreveram mentiras da empresa, não só no Reclame Aqui, mas em outras redes sociais, por exemplo, foram processados e perderam, tiveram que indenizar a empresa. É óbvio que é o lado mais frágil da relação, mas acontece sim, e aí a empresa tem todo o direito ali de entrar, acionar judicialmente o consumidor, né? E aí, obviamente, com a decisão judicial, essa reclamação não vai estar mais dentro do Reclame Aqui. Mas como a gente está falando de moderação de conteúdo, a gente tem uma equipe dentro do RA responsável por essa frente, onde a gente recebe denúncias das empresas e dos próprios consumidores de algumas reclamações. Então, a gente analisa primeiro uma parte de inteligência artificial, analisa. Então, imagina que vocês receberam uma reclamação, a empresa recebeu uma reclamação que não era dela, era do concorrente, o consumidor se enganou. O sistema automaticamente vai migrar essa reclamação para o concorrente, ou um nome muito parecido com uma da empresa A com a empresa B, que é de outro segmento. Também tem essa migração. Citou o nome próprio de alguém, não pode. A gente edita, a gente tira esse nome, citou dados e tal, até chegar ao ponto de talvez ter que, eu não diria deletar, mas desativar uma reclamação, ela parar de ficar pública. Como que isso acontece? Quando a reclamação fere alguns dos nossos termos de uso. Tá? Então a gente tem um manual público de moderação de conteúdo, que todas as empresas, todos os consumidores podem ter acesso, e aí quando algo fere esse termo de uso, a gente desativa a reclamação. E a gente, até do nosso fundador, a gente usa muito isso, a gente acredita nas pessoas e nas empresas. Então, se a empresa falou que aquela reclamação é falsa e o consumidor não negou isso no corpo da reclamação, a gente vai desativar a reclamação. E a mesma coisa se acontece ao contrário. Mas e se ambas as partes estão falando, a empresa falou que é falso, o consumidor falou que é verdadeira a queixa? A gente deixa lá, e aí, se o consumidor falou isso, ele tem que ser responsável por isso. E aí a empresa tem que tomar as medidas cabíveis caso, de fato, aquela reclamação seja falsa. E aí, obviamente, a gente segue a decisão da justiça, o que a justiça determinar. A boa notícia é que isso é uma minoria dos casos, né? Como eu te disse, perto de 1% dos casos são moderados. A grande maioria dos consumidores são honestos e a grande maioria das empresas também são honestas, né? Tanto que, outro ponto importante, a gente tem empresas em análise ou com reputação suspensa, que são empresas que tentam ludibriar o algoritmo do Reclame Aqui, né? E a gente pega, né, e desativa a reputação dessa empresa para mostrar para o consumidor que tem alguma coisa de bem errado ali. Então, a boa notícia é que é a minoria isso, mas o Reclame Aqui tem sim um canal de moderação de conteúdo super sério e, como a gente disse na primeira pergunta, né, transparente.
Exato, assim, eu digo pelo Charlie, para a gente é super importante, né, e entender, melhorar a nossa nota. Então, até a pergunta é como que as empresas podem fazer para aproveitar ao máximo, né, essa plataforma, para melhorar a satisfação do cliente, né, através dessa resolução eficaz dos problemas, e até uma curiosidade, como é possível ludibriar né, o algoritmo de vocês? O que fizeram, né, nesse caso, só de curiosidade Legal. mesmo, assim, me deixou curiosa. Tá, vou primeiro falar, vou trazer até um dado interessante para vocês. A própria Charlie teve mais de 12 mil visualizações na página dela, dentro do Reclame Aqui, nos últimos 12 meses. E no mesmo período, teve só 167 reclamações. Então quer dizer que 12 mil pessoas passaram para lá para ver o conjunto de informações geradas por 167 consumidores que reclamaram e 167 respostas do time de atendimento da Charlie. Então, isso já mostra a força da plataforma, né? Então, o Reclame Aqui, como eu disse, é um site de pesquisa, e isso é muito forte. As empresas trabalham, investem, eu não digo que é custo, é investimento, em atendimento. Por quê? Para poder ter uma boa reputação na internet, uma boa reputação no Reclame Aqui, resolver problemas e manter clientes dentro da base, porque a gente sabe que é muito mais caro conquistar um novo cliente do que manter um cliente dentro da sua base de usuários, enfim, contratantes, assinantes, clientes. É muito mais fácil você manter. E o consumidor que teve um problema com a sua marca e você resolveu, ele fica mais fiel até do que passou ileso, tá? Se você resolveu de uma maneira fácil, obviamente, né? E aí, as empresas precisam investir. Nada mais é do que investir nisso, investir no profissional, ter budget ali para a área poder ter um pouco de autonomia. E quando o problema é resolvível e realmente foi causado pela empresa, cara, a gente tem que investir essa na linha da humildade, responder, tentar resolver, porque, assim, problemas acontecem, né? O nosso fundador tinha um ditado que toda empresa tem problema, boa é a que consegue resolver. Infelizmente, caminhão tem a mania de quebrar, de furar o pneu, a entrega vai atrasar, o sistema de ficar fora do ar, deu uma sobrecarga, enfim, um hóspede demorou para sair, atrasou a limpeza, e você chegou lá, teve que esperar. Acontece, isso vai acontecer. Cabe à empresa do outro lado tentar resolver da melhor forma possível, e aí, a partir dessas resoluções, ela vai conquistar novos clientes que estão pesquisando ali antes de comprar. Isso desde os anos 2000, 2001, o Google lançou o Momento Zero da Verdade, que é um momento de pesquisa. E o Reclame Aqui é parte fundamental na decisão de compra do consumidor brasileiro. Sobre o ponto de ludibriar, quando eu digo ludibriar o nosso algoritmo, não é uma questão de hacking, tá? É mais uma questão assim, a empresa vai lá e faz uma reclamação falsa dela mesma, e aí ela vai lá e avalia com nota 10. Obviamente, a gente pega isso, né? A gente tem inteligência em tecnologia para pegar o IP, tempo de resposta, o cadastro, se é CPF falso, se é CPF de algum colaborador ou da direção e tal. E aí tem uma minoria, poucas empresas, mas tem empresas em análise, porque por algum motivo tentou criar reclamação falsa, criar avaliações falsas, ou pressionar o consumidor a avaliar com nota positiva em troca de brinde, que é totalmente diferente de você dar um agrado para o consumidor pós-avaliação, né? Tá comprando nota. Então, a gente trabalha bem forte aí para deixar cada vez mais, na verdade, manter, né, um portal transparente, com informação de qualidade, onde os consumidores vão poder separar o joio do trigo. A nossa missão é essa, ajudar consumidores a fazerem melhores escolhas e ajudar as empresas com bom atendimento a vender mais. Legal. Eu acho importante, até você trouxe esse número, né, das nossas 167 reclamações. A gente recebe mais de 18 mil hóspedes por mês, né? Quando você vê, entra na página, assusta, mas é uma minoria mesmo, né, de pessoas que acabam tendo esses problemas. Só que a gente sabe que tanto Reclame Aqui quanto mídias sociais acaba colocando um holofote em cima desses problemas. Então, aqui até quer fazer um gancho aqui com essa questão da influência das mídias sociais, que estão, né, tornando-se muito relevantes como canais também de reclamação. Como que o Reclame Aqui está se adaptando para continuar sendo uma fonte relevante e confiável de informações para os consumidores dentro desse cenário? Perfeito, Júlia. Essa pergunta é muito boa. A gente contratou, começo do ano, um serviço de pesquisa chamado Provokers, que faz serviço para a Ambev, para a Stone, onde a gente queria resolver a resposta para duas questões. O que o consumidor brasileiro usa para pesquisar antes de comprar e o que o consumidor brasileiro usa quando ele pensa em reclamar. Então, a gente contratou uma pesquisa externa, né, para não fazer na nossa base, porque, obviamente, o consumidor cadastrado no Reclame Aqui vai pensar em Reclame Aqui antes de reclamar, né?
E aí a resposta foi muito positiva para a gente em posicionamento. Principalmente para essa nova geração, o Reclame Aqui vem antes até do que o saque da empresa. Óbvio que isso, a gente fala que o consumidor que escolhe o canal que ele vai reclamar, né? Hoje em dia a empresa quer que só reclame no saque. Cara, não vai acontecer. Se você tem um canal nas redes sociais, vai pintar reclamação. Se você tem no Reclame Aqui, vai entrar reclamação. Então o consumidor ele escolhe, e os mais jovens estão escolhendo cada vez mais o Reclame Aqui como primeira opção, né? Geralmente as empresas tratavam o Reclame Aqui como um canal de transbordo, o que não resolveu no saque vai para o Reclame Aqui, e isso tem mudado, tá? Então, obviamente, tem consumidores de outras gerações também usando o Reclame Aqui como primeiro canal, e a gente trata isso, o resultado dessa pesquisa direcionou muito como a gente vai trabalhar em campanha, em marketing, em comunicação, que é reclame no lugar certo, reclame no Reclame Aqui. Por que isso? As empresas do outro lado, foi até engraçado, você teve uma das empresas que foram entrevistadas pela essa empresa de pesquisa, que falou a seguinte frase: putz, eu não queria que o Reclame Aqui existisse, mas já que existe, eu prefiro que esteja lá minhas reclamações do que nas redes sociais, porque lá é um espaço só para reclamação. Na rede social, não. Na rede social, vocês estão fazendo uma campanha, traga uma personalidade, alguém para fazer algo da marca, e aí vem reclamação ali embaixo, e não tem moderação, né? É um canal, é uma rede social, né? O Reclame Aqui não é uma rede social, o Reclame Aqui é um canal, né? Então, a gente entendendo isso, a gente obviamente se fortalece para cada vez mais ser mais fácil pesquisar no Reclame Aqui, mais fácil reclamar, e para o lado da empresa a gente fortalece para cada vez a gente conseguir dar mais exposição para o bom atendimento das empresas. Agora no final do ano a gente vai ter o prêmio Reclame Aqui, a 11ª edição, né? Ano passado a gente teve quase 18 milhões de votos para esse prêmio, né? E a gente não premia as empresas que não têm reclamação. Não, pelo contrário, as empresas que estão indicadas lá, são finalistas e o consumidor vota para decidir quem tem o melhor atendimento, são as empresas com mais reclamação no país, né? Eu costumo dizer assim, é óbvio que a Dafit, a Centauro vão ter mais reclamações que a Anitta, que é uma loja lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, minha cidade natal. Porque o que a Dafit e a Centauro vende em um dia, a Anitta deve vender em um mês, né? Isso não quer dizer que a Anitta é ruim, nem que a Centauro é ruim, não. O que vai medir isso é o atendimento, a qualidade do atendimento, a capacidade de resolver problemas que essas empresas vão ter. Então, o Reclame Aqui ele veio para isso, tá? Ele veio para... no passado era um muro de lamentações, hoje não. Hoje é uma plataforma com informações organizadas, geradas pelo próprio consumidor, né, UGC, para ajudar na decisão de compra. É isso aí. A gente fala isso aqui dentro também, conforme a gente for crescendo a operação, mais apartamentos, a tendência é essa mesmo, quantos milhões e milhares de consumidores vão ter, a gente só tem que avaliar isso versus, né, o que a gente oferece para ver se a gente está em linha, o nosso índice está melhorando, né, mas eu concordo totalmente. Perfeito. Legal. E aí, pensando aqui dentro do Charlie, né, a gente tem diversos stakeholders que têm interesses diferentes. Então, você tem o proprietário, o hóspede final, né, as construtoras, cada uma tem seu interesse. Então, assim como para vocês, como é que vocês equilibram a necessidade de oferecer um espaço, né, para que os consumidores possam reclamar, mas, ao mesmo tempo, garantir que essas empresas tenham a oportunidade de responder todos esses problemas e equilibrar aí o que vocês oferecem para todos esses públicos, né? Como é que vocês fazem isso? Perfeito. Hoje isso é o primordial, né? Para a gente, uma reclamação sem resposta é muito ruim, porque é ruim para todos os três lados. É ruim para o Reclame Aqui, porque a gente precisa de conteúdo, a gente busca conteúdo de qualidade aqui dentro, e uma reclamação sem resposta é só uma queixa jogada ao ar. É ruim para a empresa, porque ela vai ficar lá com uma reclamação sem resposta, piorando o índice dela dentro do Reclame Aqui, deixando um problema sem resolver, e é péssimo para o consumidor. Ele tem uma péssima experiência, inclusive conosco, com o Reclame Aqui. Ele fala, fui no Reclame Aqui e não resolveu nada. Então, a gente não quer isso, né? A gente trabalha para, facilitar a vida das empresas. Então, você deu um exemplo aí. A gente tem produtos dentro do Reclame Aqui para facilitar o atendimento da empresa, quando ela tem mais de um cliente. Eu nem vou usar o exemplo da Charlie, vou usar o exemplo, por exemplo, do iFood. O iFood tem 3 clientes, o entregador, o consumidor final e o restaurante. A gente nosso time de produto trabalhou, estudou tal, para no fluxo de reclamação, tendo um nosso produto que chama Brand Page, o iFood possa perguntar isso, porque vai facilitar a vida deles. Eles recebem milhares de reclamações por semana, né? Então, aí essa reclamação vai direto para o time de motoboy, de entrega. Essa vai direto para o time de restaurante e tal. Então, a gente
investe muito em facilitar a vida das empresas na hora de responder às reclamações e às queixas, trazer dados, como você disse, né? As reclamações, quanto mais você vende, mais clientes você vai ter, mais reclamação vai ter. Como que a gente pode ver se está saudável esse índice? A gente tem produtos de dados para isso, a gente ajuda as empresas com cursos, com treinamentos, imersões, tal, para a gente poder medir a qualidade disso. Temos produtos ali mais para e-commerce, para melhorar a qualidade do serviço, para ver se aquela roupa que está sendo vendida ali é de boa qualidade, aquelas estrelinhas que ficam embaixo dos produtos. Então o Reclame Aqui investe muito, a gente é uma empresa, né, não é uma ONG, para criar produtos e soluções para, melhorar o dia a dia da empresa e dos setores de atendimento, ajudar essa empresa boa a vender mais, e melhoria de produto. Melhoria de produto através de review, enfim. Então a gente tem bastante investimento nisso para diminuir até o custo de servir da empresa, né? Servir melhor com menos custo, com menos investimento, né? Então, assim, a gente tem 10 mandamentos aqui no Reclame Aqui, e um deles é que a coisa tem que ser bom para os 3. Para o Reclame Aqui, para os consumidores, para os bons consumidores e para as boas empresas. Então, o nosso desafio como companhia mesmo é cada vez mais criar soluções, seja elas vendidas ou não, né? Para ajudar as empresas a atender melhor, para ajudar o consumidor a resolver o problema mais rápido. E o que a gente nunca vende, nunca vai vender, é a reputação, né? Outro mandamento nosso é pau que bate em Chico, também bate em Francisco. Então não é porque a empresa é nossa cliente, tem alguma solução, que se ela fizer alguma coisa errada, como a gente diz lá em Campo Grande, mijar fora do pinico, a gente não vai pôr a empresa em análise, não vai advertir a empresa, não vai tirar ela do prêmio Reclame Aqui. É a mesma coisa com o consumidor, não é porque o consumidor está sempre com a gente que se ele mijar fora do pinico, a gente não vai bloquear o cadastro dele, não vai desativar uma reclamação dele. Então, é assim que funciona aqui no RA. Legal. E assim, a gente vê muitas empresas levando muito a sério o Reclame Aqui, criando células internas, né, para ficar de olho no Reclame Aqui. Então, isso do lado das empresas, aí pensando um pouco do lado de vocês, né, com base nessas tendências de atendimento ao cliente, resolução de problemas, que está todo mundo cada vez mais reinventando, como que o próprio Reclame Aqui se adapta para atender as expectativas, né, em constante mudança e evolução aí dos consumidores? Júlio, eu acho que nesse caso específico a gente tem que estar, a gente é uma empresa de tecnologia, né? Então a gente tem que estar na crista da onda. Então, estão usando inteligência artificial aí com ChatGPT, com Bard, para melhorar o atendimento, para facilitar a vida. Cara, o Reclame Aqui tem que investir nisso para poder trazer solução para as empresas, né? Nada melhor do que uma reclamação postada no Reclame Aqui ser resolvida depois de 10 minutos. Mas como que a empresa vai fazer isso? Só com tecnologia, né? E aí o Reclame Aqui, o nosso desafio é exatamente entregar isso para as empresas. A gente junto pensar na melhor solução, porque aí se a empresa resolver muito rápido, por exemplo, é bom para todo mundo. Bom para o consumidor, que vai ter o problema dele resolvido, vai ter uma experiência uau dentro do RA. Bom para a empresa, que vai receber uma nota boa dentro do Reclame Aqui, tem uma boa reputação. E a outra ponta disso é como que a gente ajuda empresas que têm pouca reclamação e pouco fluxo dentro do Reclame Aqui, empresas menores, a não terem a desconfiança do consumidor. Hoje a gente recebe vários relatos de consumidores que deixam de comprar de uma empresa ou contratar um serviço de uma empresa, às vezes porque ela não está no Reclame Aqui. Fala, se não está no Reclame Aqui, tem alguma coisa estranha, né? Ou se não tem índice. Então, é trabalho nosso. O que a gente pode levar? A gente está fazendo agora, já tem algumas empresas usando aquele selinho de verificada, igual tem no Instagram, do Twitter, onde a gente verifica que a empresa existe, que não é um golpe, que ela tem um canal de atendimento válido, então você vai receber uma resposta. E a gente tem que trabalhar para isso, tá? Com bastante tecnologia. Nós somos uma empresa hoje de 370 funcionários, temos um investidor com capital aberto em Nova York, que é nosso sócio, enfim. Então a gente tem que trabalhar com isso para trazer solução para as empresas, para as boas empresas. Legal. E aí, para a gente fechar aqui, então, minha última pergunta, né? A gente olhando para o futuro, quais são os planos do Reclame Aqui para continuar aprimorando tanto a plataforma, né, como ampliar o impacto, né, que vocês têm nessa relação entre consumidores e empresas? Legal. Acho que o ponto, até falando de presente, né? Na semana passada a gente. Acho que mentira. Na semana passada, exato, hoje é terça, a gente relançou o nosso aplicativo. E ele tá vindo com uma maneira muito mais fácil para o consumidor pesquisar e reclamar. A empresa respondendo já vai recebendo via push, tal. Tá sendo bem legal. Ele está começando ainda, é um relançamento,
mas isso a gente estava até atrasado, né, para relançar isso, que o aplicativo já é uma realidade há anos, né? E o nosso era bem ruim. Então a gente está trabalhando para estar presente mais no celular do consumidor. Hoje, mesmo sem o aplicativo, 60% das nossas reclamações eram publicadas via mobile, via o site mobile do Reclame Aqui, né? Então a gente vai estar mais presente ali no dia a dia do consumidor dentro do celular dele. Então, geolocalização, tô num lugar, reconhecer esse lugar, nada mais justo do que o aplicativo avisar ali qual é a reputação dessa empresa. E aí, próximos passos, obviamente, a gente tem um trabalho grande ainda dentro do Brasil. O Reclame Aqui ele é muito forte nas grandes capitais, na região sudeste e sul, mas a gente tem ainda que expandir muito para centro-oeste, norte, nordeste, então a gente tem esse trabalho forte. E, obviamente, a internacionalização, né? A gente tem trabalhado aí em alguns players importantes aqui, tanto do Mercosul como da Europa, para a gente poder fincar ali a bandeirinha lá e começar a trabalhar também, não só no Brasil, mas fora dele. Legal. Maravilha. Então, Felipe, muito obrigado por compartilhar esse seu tempo, sua experiência com a gente. Foi um prazer, eu agradeço. Obrigado você, Júlia, e todo o pessoal da Charlie. Valeu. Valeu.